Posso falar sim, sim, não, não. Jesus que falou em Mateus 5,37. Significados de falar. Exprimir por meio de palavras, dizer, proferir. Manifestar ideias ou pensamentos, relatar um fato ou história, discorrer, contar, conversar, expor. Fazer-se entender, demonstrar, fazer-se compreender. Estabelecer comunicação oral com outro falante por meio de um código linguístico ou língua própria de determinada comunidade. Essas são definições que a gente vê no dicionário de Michaelis, que eu trouxe para vocês, porque eu gosto sempre de, quando a gente vai falar sobre um tema, se tem algum, apresentar o significado da palavra para a gente abrir o nosso leque de entendimento, né, de compreensão. Falar pode ser apresentar ou articular um discurso, discursar, ter uma entrevista com, dialogar, conversar, pronunciar palavras, articular, expor a verdade, descobrir, revelar, anunciar, ensinar, pregar. E aí eu bem coloquei em destaque, expressar-se através das palavras, né? Dizer. Eu posso falar mentiras, eu posso dizer a verdade e com isso eu exercer a influência, né, com o meu falar, com cada um, com o seu falar, com o nosso falar. Seja, porém, o vosso falar sim, sim, não, não. Essa menção essa citação de Mateus é uma citação que eu leio todos os dias quando eu vou começar a trabalhar. E eu lia sempre essa citação, eu leio, mas antes de estudar para essa lição, eu entendia a ser firme. Para mim, sim, sim, não, não. É ser firme, falar, dar um sim com convicção e dar um não com convicção. Era essa o que eu imaginava, vamos dizer assim, o que eu pensava. E após eu estudar, que a gente vai entender o que é o dizer o sim, sim, não, não. É agirmos com a verdade, a gente falar a verdade. Espíritas, queremos falar-vos hoje da indulgência, sentimento doce e fraternal que todo homem deve alimentar para com seus irmãos, mas do qual bem poucos fazem uso. Esse é o início da lição, né? Essa citação de Mateus, do capítulo 5, 37, e nos remete também à indulgência. A gente falar com tem indulgência. O que é a indulgência? É falar, mesmo que eu tenha algo a falar, que eu descubra alguma coisa sobre o meu irmão, sobre o próximo, eu não preciso, eu não devo falar sobre isso, não devo comentar, não devo falar para as outras pessoas, eu não devo falar, criar alarde, vamos dizer assim, porque a verdadeira caridade é caridade, como a gente já sabe, né? A caridade é a benevolência, a indulgência e o perdão das ofensas. Então, é fazer o bem, mesmo que eu saiba da ofensa do outro, que eu saiba de algum problema, algum defeito, algum erro do outro, eu não posso ficar alardeando, falando, usar disso contra o outro. A lição começa, eu destaquei para vocês, falando, construímos. Eu coloquei aí embaixo, assim, podemos destruir também. Guarda essa informação, porque assim, a gente pode construir com a nossa fala, construir para o bem, como a gente também pode construir para o mal. Então, falando, nós construímos. Não admitas em tua palavra o corrosivo da malícia ou a azinhavre da queixa. Fala na bondade de Deus, na sabedoria do tempo, na beleza das estações, nas reminiscências alegres, nas induções ao reconforto.
Nos lances difíceis, procura destacar os ângulos capazes de inspirar encorajamento e esperança. Não te refiras a sucessos calamitosos, senão quando estritamente necessário, e ora em silêncio por todos aqueles que lhes sofreram o impacto doloroso. Tanta vez acompanhas com reverente apreço os que tombam em desastre na rua. Homenageia igualmente com a tua compaixão respeitosa os que resvalam em queda moral, acordando em escabroso infortúnio do coração. Se motivos surgem para admoestações, cumpre o dever que te assiste, mas lembra que o estopim é suscetível de ser apagado antes da explosão e reprime o ímpeto de fúria antes que estourem na cólera. Em várias circunstâncias, a indignação justa é chamada a reposição do equilíbrio, mas deve ser dosada como o fogo, quando trazida ao refúgio doméstico para execução da limpeza, sem que, por isso, tenhamos necessidade de consumir a casa em labaredas de incêndio. Larga a sombra de ontem os calhaus que te feriram. A noite já passou na estrada que percorrestes e o sol do novo dia nos chama a incessante transformação. Conversa em trabalho renovador e louva a amizade santificante. Não te detenhas em demasia sobre mágoas, doenças, pesadelos, profecias temerárias e impressões infelizes. Dá-lhes apenas breve espaço mental ou verbal, semelhante àquele de que nos utilizamos para afastar um espinho ou remover uma pedra. Não comentes o mal, senão para exaltar o bem. Quando seja possível extrair essa ou aquela lição que ampare a quem lê ou a quem ouve, enobrecendo a vida. Junto do desespero, providencia o consolo, sem a pretensão de ensinar, e renteando com a penúria, menciona as riquezas que a bondade divina espalha mancheias, em benefício de todas as criaturas, sem desconsiderar a dor dos que choram. Ilumina a palavra, deixa que ela te mostre a compreensão e o amor por onde passes, sem olvidar o esclarecimento e sem prejudicar a harmonia. O Cristo edificou o Evangelho por luz inapagável nas sombras do mundo, não somente agindo, mas conversando também. Essa é a lição a lição 26, né? Fala sobre falar. E a gente, o número 12, né? Esse parágrafo aí, ilumina a palavra, deixa que ela te mostre a compreensão e o amor onde passas, sem olvidar o esclarecimento e sem prejudicar a harmonia. O Cristo edificou o Evangelho por luz inapagável, nas sombras do mundo, não somente agindo, mas conversando. O Cristo, o que foi que ele fez? Ele, no longo da caminhada, ele falou, ele agiu. Né? Então, ele se comunicou conosco através das suas palavras e também através dos atos. E ele se comunicou com o amor. E essa citação de Mateus, no capítulo 5, versículo 37, seja o vosso sim, sim, e o não, não, não significa dizer sim para tudo, não significa dizer não para tudo. Ele nos convida a usar da sinceridade, da verdade, e que essa verdade, ela corresponda, dos nossos lábios, corresponda com o nosso coração. Eu não posso falar sim com o coração cheio de maldade, querendo que esse sim seja em benefício próprio, ou que eu seja um sim ou um não com malícia, com que não seja verdadeiro. Né? Essa frase de Mateus, ela nos alfineta a pensar e a refletir mesmo, né? Nos convida a sermos honestos, a sermos verdadeiros, a sermos autênticos, sem malícia, sem segundas intenções. Aquilo que é assim, o vulgo em cima do muro, é ficar em cima do muro
esperando o que é que a maré, o que é que vai me beneficiar, né? No caso, se eu vou ter algum benefício, se eu me coloco em cima do muro, eu não assumo uma postura de falar a verdade, eu posso até, ou seja, dizer um sim ou um não, querendo isso em benefício próprio, né? Então, isso aí não é de acordo com o ensinamento de Jesus. Como é que a gente vai praticar essa máxima nos tempos atuais? Tempo que a gente vê tanta violência, a gente vê racismo, a gente vê preconceito, intolerância, discriminação, intrigas, a gente vê tanta vaidade, tanta soberba, tanto egoísmo, nem tanta coisa ruim. Como é que a gente. Porque para dizer a verdade, a gente precisa de coragem para dizer a verdade. A gente precisa ter um olhar cuidadoso para o nosso falar. Refletir qual o impacto, se eu estou falando a verdade, essa verdade, né? É a verdade verdadeira, vamos dizer assim. Que eu preciso agir com a verdade. Eu não posso mentir. Mesmo que, porque nós estamos vendo aí essa onda de fake news, essa onda de discursos, né, falaciosos, discursos preconceituosos, distorcidos da verdade, e eu não posso ir na onda da grande massa, porque, né, como no meio dessa manada e dizer assim, porque vou querer me beneficiar, ou então vou junto com um grupo que está querendo benefício. Eu tenho que falar a verdade é a verdade. Então a gente não pode, a gente tem que ter esse cuidado com a nossa fala e para a gente não estar assumindo uma fala que não está de acordo com a verdade do Cristo. E de acordo com os nossos interesses também, né? O interesse pessoal, o interesse de determinado grupo, seja o grupo, eu quero ser bem aceito na escola, quero ser bem aceito no trabalho, eu vou falar coisas que não convêm, coisas que a minha fala, o meu discurso, a minha palavra não está de acordo com a verdade, mas eu vou falar porque eu quero ser aceito. Né? A gente vê questões na política, a gente vê questões em vários meios da sociedade, que as pessoas, né, nas redes sociais, nas mídias, na televisão, a gente vê muitos discursos, cada um querendo se beneficiar e aí não age de acordo com a verdade, ainda encontra apoio. Então, a gente precisa ter muito critério, muito cuidado, porque a gente precisa ser autêntico, a gente precisa ser verdadeiro, a gente precisa ser honesto. E o dizer sim para tudo, ou dizer, né, não dizer sim para tudo, ou não, o dizer não também, a gente precisa ter critério, porque o não também é uma questão de um limite. Dizer não significa que eu vou ser ruim, que eu vou ser mal. Não. O não também eu posso utilizar o não para o bem, né? A gente só precisa ter cuidado com a nossa fala. Na dúvida, o que é que a gente pode fazer? Se fosse o Cristo, a gente pode, né? Diante de tanta turbulência, de tanta perturbação que a gente encontra, né, no nosso dia a dia, a gente reflete, a gente para, a gente faz uma oração. O que o Cristo diria no meu lugar? A gente pode parar e pensar. É lógico que pode acontecer uma situação alguma aqui, a gente é humano, a gente erra e no ímpeto a gente falar alguma coisa. E esse falar vai prejudicar o outro, prejudicou o outro, a gente pode fazer essa reflexão. E fazendo essa reflexão, a gente, para ficar em paz com a consciência, porque a consciência vai lá, né? Onde está escrito as leis de Deus? Na consciência. Então, se a gente faz alguma coisa errada, se a gente diz alguma coisa que prejudicou o outro, a consciência vai para lá, né? Para nos remetendo a corrigir a injustiça que a gente fez, a corrigir o erro que a gente fez. Então, a gente pode se reconciliar, a gente pode pedir perdão, se a gente não consegue, a gente já falou sobre isso, a gente não consegue pedir um perdão, a gente começa pela desculpa, que é mais fácil, vamos dizer assim, mais acessível, mas a gente precisa fazer essa correção, porque a gente não pode prejudicar o outro com o nosso falar, né? A gente não pode falar tudo que vem à nossa mente, a gente tem que falar com cuidado, com amor, que esse falar seja edificante, um falar que edifica, que constrói, um falar com caridade, um falar com amor,
um falar com perdão, porque a gente falar só por falar, a gente, sem verdade, a gente pode causar dano, que pode reverberar no nosso ambiente de trabalho, na nossa família, no meio que a gente convive, no meio social. Então, falar por falar, sem falar, e principalmente falar sem a verdade, a gente pode prejudicar o outro e a gente termina prejudicando, porque a gente está causando mal e isso vai impactar para a gente porque retorna, né? Então, é aquela lei do retorno. Então, se a gente prejudica o outro, infelizmente, né? No caso, infelizmente não. A gente vai ter, porque a plantação é opcional, né? Mas a colheita, ela é obrigatória. Então, a gente precisa plantar o bem, a gente precisa fazer o bem. E falar significa fazer o bem, porque a gente precisa ter cuidado com a nossa fala. E assim, falar o sim e o falar o não, para concordar ou para recusar, a gente não precisa ser mel e a gente não precisa ser fel. A gente precisa dosar. Porque eu digo sempre, a gente, tudo é a forma de falar. Eu posso dizer que eu sou, que fulano que João, Maria e José são bonitos de uma forma, né? Com fel, que ali às vezes pode parecer que eu estou com desdém. E eu posso falar, então tudo é forma de falar. Se eu falar com amor, se eu falar com caridade, se eu falar com educação, mas eu falando a verdade, eu estou exercendo o amor para com o próximo. Né? Eu estou agindo como Jesus agiria, falando como Jesus falaria. A gente precisa, né, sempre estar vigiando tanto os nossos pensamentos quanto o nosso falar. Que seja o nosso sim, sim, que seja o nosso não, não, mas que seja sempre com a verdade. E mesmo que eu fale a verdade, com o não, né, que eu estabeleça um limite, eu preciso saber falar. Eu não posso impor autoridade, eu não posso estar impondo para o outro uma verdade. Eu preciso falar a verdade, o que ela realmente é. Porque tem uma fala que diz que a verdade ela tem 3 vertentes. A minha verdade, a sua verdade e a verdade do jeito que ela realmente é. Às vezes a gente pensa que a gente toma para si a verdade achando que porque vai me beneficiar. O outro quer a verdade dele, quer se beneficiar com a verdade, mas existe a verdade como ela realmente é. É a verdade do Cristo, é a verdade do Evangelho que a gente precisa se preocupar. E Jesus diz, o céu e a terra passarão, mas as minhas palavras não passarão. Essa citação de Mateus, no capítulo 24, 35, e a palavra de Jesus, ela é verdadeira. O seu código moral, ele será eterno, não passará. Essa citação, ele fala que o céu e a terra, o material vai passar, mas as palavras do Cristo, o evangelho, ele não passará, é eterno. Né? Onde estão os algozes de Jesus Cristo, que estavam lá na pompa dos seus palácios, falando com toda a autoridade? Jesus Cristo, ele transcende, a palavra dele transcende, né? Há mais de 2.000 anos, e a palavra dele está tão viva no nosso meio. Então, a palavra de Jesus, ela não passará. O que vai passar é o sentido falso que nós damos às palavras de Jesus. Né? É o levantar falso, modificar o código moral a nosso prazer, a nosso bel prazer, né? Porque a lei humana, ela modifica, ela vai se modificando para vamos dizer, satisfazer mesmo alguns determinados grupos, vai utilizando, né, de mudanças na lei para se beneficiar. E a lei do Cristo, a lei de Deus, ela não muda, é imutável. A gente tem que acreditar nisso, porque se a gente não acreditar na lei de Deus, e a gente não exercer e viver de acordo com a palavra de Jesus,
e a gente for só depender da lei humana, a gente termina fracassando, né, na nossa opção, vamos dizer assim. E aí eu vou voltar para a questão do falando construímos, quando eu disse lá no começo, no início, podemos destruir também, porque a gente constrói coisa boa, a gente constrói também coisas ruins. Vamos dar exemplo de uma casa. A gente, quando vai construir, né, uma casa, a gente quer colocar materiais bons, né? Então, assim, o ideal, eu não posso construir uma casa com areia. Então, remetendo à ideia do construir, construir com coisas boas, com coisas saudáveis, com a palavra saudável, a palavra que edifica, né? E eu vou utilizar um material para uma casa ruim, é como se eu estivesse construindo uma casa que ela não vai se sustentar. E o nosso falar pode construir e o nosso falar ele pode destruir causar um dano muito grande para uma pessoa que esteja próximo de nós, mesmo que não conviva. A gente precisa ter essa indulgência também quando a gente vê que o outro errou. A gente não pode ficar falando do erro do outro, a gente não pode ficar divulgando. A verdadeira caridade é a gente ter a beneficência, como já falei, essa indulgência e perdoar o nosso próximo. A gente não pode ficar exaltando as coisas ruins do outro. Tudo isso, o falar também implica nessa questão de estar atento o que eu vou falar do outro. E se chegar uma fofoca, se chegar alguma coisa sobre alguém a mim, a gente não pode alimentar. A gente precisa edificar. Chegou, não sei do que se trata, não tem informação. A gente, escuta em silêncio o que veio até nós e a gente vai e faz uma oração, se for necessário, a gente precisa vigiar os nossos pensamentos. A gente falar sem malícia, né, gente? Porque tem logo no início também tem a fala, né? Não admitas em tua palavra o corrosivo da malícia ou azinhavre da queixa. O azinhavre é uma oxidação do cobre, aquele laranjinha, quando o cobre que oxida, que fica tipo uma ferrugem. E a gente pode entender também o azinhavre como se fosse um azedume, né? Que a gente não pode ficar na queixa só remoendo. A gente tem que falar na bondade de Deus. A gente tem que falar na sabedoria do tempo, nas belezas das estações, que são todas belas e são necessárias. Então, e lembrar também das coisas alegres, das lembranças alegres, que é o que a lição também nos remete, nas induções ao reconforto, né? Então, a palavra, para dizer a verdade, a gente precisa estar de acordo com a nossa consciência, sabendo que nós estamos fazendo a coisa certa. É preciso, para dizer, como eu já disse, é necessário coragem para dizer a verdade, sabendo da nossa responsabilidade no exercício do livre-arbítrio, do que nós vamos falar, do que vai causar para o outro a nossa fala. Nos lances difíceis, procura destacar os ângulos capazes de inspirar encorajamento e esperança. Não te refiras a sucessos calamitosos, né? A gente está vendo, como já falei, né? TV, jornais, notícias ruins. Ora em silêncio por todos aqueles que lhe sofreram um impacto doloroso. Às vezes a gente vê uma pessoa, né? Caiu, uma pessoa que teve um acidente, alguma situação. O que a gente pode fazer? A gente tem que ter um respeitoso apreço, empatia pelos que tombam em desastre natural. A gente precisa ter cuidado. Passa por um acidente, vê um acidente. Quantas vezes acontece de a gente estar um acidente de moto, um acidente de carro, a gente faz uma oração por aquela pessoa. Se a pessoa caiu, escorregou, às vezes a gente, né, pode dar risada, não dá risada. A gente tem que ter um apreço, um respeito pelo aquele que caiu. A gente oferece uma ajuda, mas não ri.
como fala, né? Rir da miséria, da desgraça do outro. A gente não pode agir desse jeito. Tudo isso faz parte do falar. A gente tem cuidado com a nossa fala. Se a gente tem dúvida, faz uma oração. Faz um breve Pai Nosso, entrega a pessoa, o acidentado ou quem caiu, o que foi, entrega ao Senhor. Não pode a gente dar risada, porque isso é uma falta de respeito até. A gente precisa ter empatia pelo próximo. Se surgem motivos para advertências, admoestações, cumpre o dever que te assiste. Mas lembra que o estopim é suscetível de ser apagado antes da explosão e reprime os ímpetos de fúria. E é isso que a gente precisa fazer, reprimir a fúria. Em várias circunstâncias, a indignação justa é chamada reposição do equilíbrio, mas deve ser dosada como fogo quando trazido ao refúgio doméstico para execução da limpeza, sem que por isso tenhamos necessidade de consumir a casa em labaredas de incêndio. Essa parte da lição, a gente tem um fogo em casa, né? A gente tem um gás de cozinha, e a gente precisa para cozinhar, às vezes a gente precisa para acender uma vela, e a gente usa o fogo de forma comedida. O que a lição está falando, né, que o Emmanuel está dizendo, é que a gente precisa usar o fogo de forma controlada. Então, se vem um momento de fúria para a gente precisa controlar. Veio um momento de fúria, a gente busca o equilíbrio, a reposição do equilíbrio, né? Como se fosse o fogo, a gente remete isso ao fogo na nossa casa. Ele está lá, mas está de forma controlada. Então, a gente precisa, essa fúria veio, a gente precisa ter o controle da situação, a gente precisa ter o equilíbrio, né? Não precisa alardar esse fogo, não veio a fúria, a gente dá um ataque de fúria e transforma aquilo numa coisa pior do que o que já veio. Não, é ter o equilíbrio, é pensar, é fazer o silêncio e buscar o entendimento. A melhor postura é não se posicionar socialmente com o comportamento das massas, das pessoas, de quem está induzindo a gente a fazer, a falar palavras, né, que possam, no caso, prejudicar o outro. Às vezes tem alguém, a gente está ali, tem a fala, boa noite, Paulo, a gente tem a fala o outro incita, é lógico que a gente precisa ter esse cuidado também, porque não é porque o outro está me incitando que eu vou na onda do outro. Né? É o equilíbrio, é o pensar o que a minha fala vai causar ao outro, vai prejudicar alguém, vai causar algo mal, vai fazer o bem, vai edificar. Larga a sombra de ontem os calhaus que te feriram. Calhaus são pedras, né? Rochas duras. Então, o que é que o Emmanuel está dizendo? Deixa para trás, quem me feriu, deixa para trás. Você já fez a sua oração, você está, já perdoou, segue seu caminho. A noite já passou na estrada que percorrestes, o sol do novo dia nos chama a incessante transformação. Nada melhor do que uma noite. Quantas noites que a gente, em aflição, e a gente faz uma oração, dorme, no outro dia vem aquela calmaria, porque é esse que o sol se põe, que traz um dia novo, traz um renovo. Então, nada melhor do que uma noite após uma meditação, após uma oração, né? Quando a gente está em sintonia com a espiritualidade, com os espíritos de luz, para no outro dia a gente se refazer e seguir na nossa caminhada. Então, Emmanuel nos convida a largar a sombra de ontem, deixa para trás quem te feriu. Não vai rendendo, remoendo, trazendo, lembrando, com essas lembranças fulano me fez mal, me prejudicou, e alimentando mágoa, rancor, nada disso. Segue em frente, segue seu curso. A gente precisa seguir o nosso curso. Seguir a nossa caminhada, né? Conversa em trabalho renovador e louva a amizade santificante. Não te detenhas em demasia sobre mágoas, doenças, pesadelos, profecias temerárias e impressões infelizes. Dá-lhes apenas breve espaço mental e verbal, semelhante àquele que nos utilizamos para afastar um espinho ou remover uma pedra. Então, gente, é rápido, é no estalar de dedos, é muito rápido. Aconteceu, a gente é humano,
né? Então, a gente sente raiva, a gente ainda sente raiva, a gente ainda sente mágoa, mas eu vou fazer o que com esse sentimento? Vou guardar, vou alimentar, vou ficar ali na zona de vitimização, remoendo? Não, eu vou seguir em frente. Então, é num clique, num espaço muito rápido de tempo, quando Emmanuel nos convida, né? Afasta, arranca o espinho, remove uma pedra, ó, tira a pedra do seu caminho e segue em frente. Isso é muito rápido. Não é que a gente nunca não vá sentir mais mágoa, a gente não vai sentir mais algum sentimento ruim, mágoa, raiva. Não, a gente pode sentir, mas muito rapidamente, ó, a gente tira a pedra do caminho e vai, segue em frente. Não comentes o mal, senão para exaltar o bem. Não comentes o mal, senão para exaltar o bem. Então, a gente precisa exaltar o bem. Quando seja possível extrair esta ou aquela lição que ampare a quem vê ou quem ouve, enobrecendo a vida. Exaltar o bem enobrece a vida. Exaltar o bem enobrece a vida. Isso é muito lindo de ler, porque quando a gente faz o bem, a gente não se sente bem, quem é o maior beneficiado? Somos nós que fazemos o bem. O meu falar que seja para o bem, o meu falar que seja com amor, o meu falar que seja com justiça, com verdade, o meu falar seja com perdão. Junto do desespero, providencia o consolo, sem a pretensão de ensinar, e renteando com a penúria, menciona as riquezas que a bondade divina espalha mancheias, em benefício de todas as criaturas, sem desconsiderar a dor dos que choram. A penúria, no caso, como a gente sabe, né, a pobreza, a escassez. Então, a gente, junto do desespero, quando a gente encontra alguém desesperado, a gente providencia o consolo, sem a pretensão de estar ensinando, a gente vai oferecer o auxílio. Se a pobreza, se a penúria, tá, a gente está renteando, que a gente está ali como se estivesse passando, rentear é passar rente, né? Então, se a gente está roçando com a penúria, com a pobreza, no caso, a gente não pode esquecer das bondades divinas, né? Que Deus espalha mancheias, que Deus espalha com abundância, e Deus em benefício de todas as criaturas, todo mundo que está embaixo do céu, embaixo, né, do sol, todos nós recebemos o mesmo benefício. A escolha é o que a gente faz com tudo que nos é ofertado. E Deus não esquece a dor dos que choram. A gente precisa ficar atento a isso também, porque bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Se a gente faz o bem, a gente está em conexão com a bondade divina, a gente consegue passar por essa caminhada com pedras, né? E que essa nossa caminhada, a gente vigie o nosso pensar, a gente vigie também o nosso falar. Jesus levou a luz para a sombra, né? O último parágrafo da lição, que está aí na tela, ilumina a palavra, deixa que ela te mostre a compreensão e amor onde passes, sem olvidar o esclarecimento. Então, a gente pode iluminar com a palavra. A gente pode mostrar compreensão e amor, como o mestre mostrou. Por onde ele passou, ele mostrou compreensão e amor. E sem prejudicar a harmonia, porque, né, a gente pode viver em um ambiente harmonioso. Sejamos instrumentos dessa harmonia. A gente vamos dar o nosso testemunho de harmonia, de amor, onde nós chegarmos, que sejamos luz, por onde quer que a gente ande, por onde quer que a gente passe. O Cristo, ele edificou o evangelho por luz inapagável nas sombras do mundo, não somente agindo, mas conversando. Então, que os nossos atos sejam de acordo também com não é a nossa verdade, com a verdade do Cristo, que é a verdade que realmente que importa, né? E que é preciso coragem, porque se a gente agir com a verdade, a gente pode sofrer até preconceito, né? Como as pessoas julgam, né? De várias formas, quer ser o bonzão, quer ser o bonzinho, quer ser a boa zona. E a gente, até para dizer a verdade, a gente é necessário coragem. E a gente estar pronto para
colher esses frutos, no caso, e também essas queixas, vamos dizer, as queixas do outro que vai, a gente está agindo na verdade, a gente está agindo com a verdade e a gente vai sofrer, pode sofrer perseguição, a gente pode sofrer injúrias, a gente pode sofrer de várias formas, mas é importante a gente se manter na verdade. E o Cristo, ele iluminou com gestos e com palavras, né? E por onde ele passou, ele esclareceu, não esqueceu de esclarecer, ele esclareceu de forma muito simples, né? Com a palavra, com parábolas, os exemplos que ele deu naquela época, que era o acessível para a gente naquela época, uma linguagem acessível através de parábolas que a gente pudesse compreender. Então, cada vez mais com o espiritismo, também com a codificação de Kardec, as palavras foram, né? A gente vai tendo mais a compreensão, mais entendimento do que é verdadeiramente a doutrina do Cristo. E a palavra do Cristo, ela continua e transcende, né? Pela eternidade. E a gente estejamos atentos a isso, que o nosso falar seja sim, que o nosso falar seja não, mas que seja de acordo com a verdade. Tá dando. Tá dando. Você diz, desliga para mim. Desliga para né, por favor. Quando utilizamos o sim, que a gente tem para a oportunidade de fazer o bem, né? Para incentivar, para ajudar, para valorizar coisas boas, seja por empatia, né? Porque quando a gente faz o bem, a gente gera progresso, a gente gera o bem-estar, a gente constrói o bem-estar coletivo, a gente constrói harmonia, a gente constrói amor, né? E quando o sim é por covardia, por mentira, por maldade, por manipulação de interesse prejudicial, a gente vai colher os frutos negativos da nossa fala, né? Pelo mau uso do nosso livre-arbítrio. Né? Então, e o não, quando a gente emprega o não para estabelecer limite, para apresentar nossas necessidades, né? Ratificar os nossos valores, lutar pelo amor, pelo bem comum, então a gente está promovendo o bem. Então, dizer sim para tudo ou dizer não para tudo, não. A gente precisa ter o equilíbrio e saber que nós estamos falando a verdade. Que a gente não está agindo em benefício próprio ou em benefício de alguma massa. Aí, eu trouxe essa citação, né, do certo Galileu, Padre Zezinho, que ele diz: um certo dia, à beira-mar, apareceu um jovem Galileu. Ninguém podia imaginar que alguém pudesse amar do jeito que ele amava. Seu jeito simples de conversar tocava o coração de quem o escutava. E seu nome era Jesus de Nazaré. Sua fama se espalhou e todos vinham ver o fenômeno do jovem pregador. Jesus tinha um jeito simples de conversar. O nosso conversar não precisa ser só com frases bonitas, palavras bonitas, não. Tem que ser com a verdade do nosso coração e dos nossos lábios. E a fama de Jesus, ele era, né, o jovem pregador. Ele pregava com amor. E é o nosso modelo e guia, o nosso maior exemplo. O exemplo que a gente tem que seguir, o exemplo a ser seguido, que é falar com jeito simples, mas falar com amor, falar com perdão, falar para edificar. E o povo, a escutar histórias tão bonitas, seu jeito amigo de se expressar, enchia o coração de paz tão infinita. E ele, então, né, tem um jeito de amigo, é um amigo amoroso, um amigo carinhoso que tratava todos sem distinção, sem preconceito, se expressava com amor. E enchia o nosso coração, e enche o nosso coração de paz tão infinita. Que o nosso falar seja para edificar e para expressar o amor de Deus, nosso Pai, que nos orienta a fazer, né? O amor que Deus, nosso Pai, nos orienta a fazer e que temos Jesus como nosso maior modelo e guia a seguir.
falar do amor que desabrocha, acende a luz que trago no fundo do meu ser. Viver em prol da caridade me faz dócil e útil nas mãos do Criador. Viver buscando a harmonia, levando a alegria, aliviando a dor. Falar do amor que desabrocha, acende a luz que trago no fundo do meu ser. É isso Alguém aí. tem alguma pergunta para fazer? Algum comentário? Tirar alguma dúvida? Esteja à vontade, ainda tem mais alguns minutos. Só quero dar os parabéns. Cláudio, pela belíssima explanação. Eu não vou poder falar muito não, porque eu estou aqui com meu neto, se eu falar muito ele acorda, está deitado aqui toda hora para o lado de lá, e quando acorda não dorme mais. Mas parabéns e obrigado por você estar sempre do nosso lado. Obrigada. É muito bom. Parabéns, Cláudia. Deus que te abençoe. Foi uma explanação maravilhosa, muito boa. Deus que abençoe a todos vocês. Amém. Obrigada, disse. Darcy. Quem mais? Parabéns, Cláudia. Obrigada, Margarida. Maravilhosa sua palestra, viu? Muito boa. É sempre bom a gente pensar, né? Sozinha, mas deu tudo certo. Não tá tudo certo. Foi para a gente respirar e pensar um pouquinho. E eu acabei entrando um pouquinho atrasada, foi bom que eu não perdi muito. Deus sabe de tudo. Mas foi muito bom, viu? E a gente tem que pensar realmente, né? Que o evangelho, ele é muito simples em todos os sentidos, né? Sim. A vida é simples, é a gente que complica às vezes. Verdade. Mas muito obrigada pela sua mensagem. É um convite que a gente, é como eu falei, né? Antes, para mim, eu achava que eu tinha que ser firme no meu sim e no meu não só. Mas não, o falar, ele exige, ele nos remete a várias situações. E isso implica, né, no que eu vou falar, o que vai causar para o outro, né? Para o próximo, quem está, seja no ambiente de trabalho, em casa, onde quer que a gente esteja. Às vezes a gente age no impulso e é muito rápido. E quando a gente vê, já falou, e agora que eu já falei, né? Então a gente precisa também se reconciliar com a nossa consciência e com o nosso irmão, né? Para não ficar, porque a consciência, dor de consciência, gente, dói demais. Fica lá na cabeça da gente, né? Então, é muito cuidado. Essa lição eu digo, aliás, todas as vezes que vem uma proposta, quando o senhor Adalberto falou falar, como é que eu vou falar sobre falar? Mas a lição era para mim, porque toda vez que eu estudo um tema, eu aprendo. E esse falar, eu sou outra pessoa depois que eu estudei, porque a gente vê com outros olhos, a gente vê com outro ângulo, né? A importância não é falar só né? E a boca fala daquilo que o coração está cheio, né? Então, é falar com amor,
e falar com verdade. Porque às vezes a gente, como mãe, né, a gente está falando, a gente fala com amor, às vezes a gente não quer dizer não para um filho, mas se a gente entendendo que esse não é dar limite também, a gente precisa, né? E é um não de amor, e não deixa de ser com verdade. A gente, né, estar atento a isso, a dosar o sim ou não, desde que ambos estejam de acordo com a verdade. A gente precisa ser autêntico, a gente precisa ser honesto. Não, É isso, né? A ser autêntico, a ser honesto, a agir com a verdade. E não é a minha verdade, não é a sua verdade, Margarete, é a verdade do Cristo. A verdade que ele nos convida a vivenciar. E é preciso coragem para a gente viver com verdade, porque não é fácil. E o não, às vezes, é um sim para a vida, né? Como Deus também, quantos não Deus nos deu. E hoje a gente vê que foram necessários, né? Que a gente queria muito. Quantos que ele dá porque a gente quer uma coisa, né? E deu errado. E hoje a gente entende por quê, né? Com e tem coisas também que a certeza. gente não vai entender, porque a gente ainda está no mundo de interpretação limitada. E essa semana eu fiz o evangelho lá no centro, eu estudei evangelho, e uma das coisas que eu falei foi interessante falar sobre isso, que hoje eu tenho um senso de justiça muito forte, assim, e às vezes eu discutia com as pessoas, e que o evangelho me fez ter uma certa sapiência, né, de compreender o falar, o calar, e também o que eu peço muito a Deus é que minha fala seja entendida. Hoje é um dos pedidos que eu tenho ao Senhor, é sempre esse, meu Deus, que eu me faça claro, que eu tenha clareza, né? Tanto para ouvir como para falar. E isso é uma coisa importante para a nossa evolução moral e espiritual. Com certeza. Tá, e que seja uma fala com amor, né? Porque às vezes a gente, assim, eu também já fui muito assim. Eu tô melhor, mas eu ainda também. Né? Tô melhorando. A boa notícia é que eu estou melhorando. Mas às vezes a gente vê que uma coisa que tá certa, a gente está querendo. Não, porque tem que. O certo é o certo, é assim, não. Eu hoje estou assim, ó, eu prefiro ter paz do que ter razão. Então, assim, a verdade, ela é absoluta, né? A gente fala com o irmão, a gente fala com o próximo, fala com quem quer que seja, né? Se a pessoa assimilou, acolheu, se não, cada um no seu tempo, né? A gente não vai remoer não vai, mágoa, rancor, porque fulano assim, assim. Não. Siga seu caminho na paz, faz uma oração, entrega a Deus e segue seu caminho, né? Larga lá para trás e o sol vem um dia depois do outro, né? Como tem, né? Nada melhor do que um dia após o outro, né? Para a gente viver, e o importante é a gente viver com a verdade do Cristo. Quem disse levantou a mão? Então, eu levantei a mão porque hoje eu fiquei pensando no tema falar, né? Eu li lá, que a Adalberto mandou no grupo, né? Aí eu fiquei pensando mesmo, aí quando você falou a mensagem, né? Eu fiquei pensando o quanto é difícil realmente os nossos nãos e os nossos sims. Porque muitas vezes nós queremos, assim, às vezes, certa situação, a gente tem que colocar, né? Não pode ficar em cima do muro. E é muito difícil, né? Porque hoje, a gente sabe que a gente tem que ter paciência na voz, que a gente tem que falar de um jeito, o não ou o sim, que a pessoa entenda, porque a gente não pode falar por falar, gente, jogar as conversas ao vento, né? Porque isso daí não tem sentido. Então, eu achei bem interessante, né? E assim, a gente tem que se policiar, sim, nas palavras, né? Que a gente fala. E muitas vezes, aquele sim que nós falamos, às vezes, para filho ou para alguém que a gente ama, e o não, às vezes, não é, para falar a verdade, não é bem a nossa vontade. A gente, às vezes, até vai pelo que ele quer, né? Então, por isso mesmo que a gente tem que se policiar nas nossas palavras, no nosso sim e no nosso falar. E que o nosso falar caia sempre na alma, né, do outro, que ele entenda, na mente, porque a gente também não é dono da verdade, né? Mesmo os nossos sim e os nossos nãos, muitas vezes a gente erra também, porque a gente é humana, a gente fala sim quando a gente deveria falar não. Então é isso que a gente tem que se policiar. Eu achei interessante bem a mensagem do falar, né? Eu já tinha pensado nisso, nas minhas mensagens sempre eu mando, né, sobre quando a gente quer dizer alguma coisa e às vezes a gente
fala uma coisa diferente, né? E a gente tem que sempre pensar nisso sim, gente. Vamos pensar nos nossos não, nos nossos sim, né? Com coerência e saber que nós não somos os donos do sim e dos não. Muitas vezes podemos errar sim, tanto um como pelo outro. E é isso. E que se a gente errar, que a gente reconheça, né? Peça orientação, esteja em sintonia com a espiritualidade, com o nosso espírito guardião, e que a gente corrija, né? Porque, como falei, a gente está na caminhada, então vamos errar? Vamos. Vamos falar? Vamos, né? Mas o importante é a gente reconhecer. E o autoconhecimento é muito importante nisso, né? O autoconhecimento, conhecimento do outro, ele nos leva à reflexão. Mesmo que a gente erre, mesmo que a gente fale o que não deva, importante a gente reconhecer e se redimir, né? Ficar em paz com a nossa consciência e com o outro também. Tem uma palavra que nos deixa em cima do muro, é aquela palavra, tá bom, tá bem. A gente quer terminar ali, mas ali a gente não sabe se falou sim ou se falou não, a gente quer terminar. É porque não quer mais escutar o outro, né? Disso a gente fala isso que é para o outro não render conversa, né? Tá bom, ó, tá bom, e a gente termina a conversa, aí não sabe se falou sim ou se falou não. Só sei que aquela conversa quer terminar aquela conversa, porque às vezes a pessoa realmente não tem posição do sim e do não. A gente precisa isso acontece comigo, viu? Às vezes com meu filho, porque ele fica insistindo numa coisa que eu sei que não está correto, mas ele fica, porque jovem tem essas questões, né? E eu fico assim, aí eu antes, né, dessa lição, agora eu tenho que me policiar, né? Aí eu tenho que refletir. E aí eu falo, tá bom. Eu falo assim, né? Já cortando. Mas aí agora vem Jesus, vem Emmanuel e diz assim, ó, reflete, pensa, né, no teu falar. E quando a gente fala também é saber escutar o outro, né? Porque a gente escutar não é ouvir, não. A gente tem que escutar, porque às vezes a gente está desenvolvendo um diálogo com a pessoa e a gente não está nem escutando o que ela está falando, porque a nossa mente já está ali confabulando o que é que eu vou dar de devolutivo, o que é que eu vou responder, e eu não estou escutando o que o outro está falando. A gente precisa também ficar atento ao escutar o que o outro fala, porque a verdadeira comunicação é eu falo, mas eu escuto, e o meu escutar é o que o outro realmente está dizendo. Escutar até o final, não querer ficar cortando, ou então já querer, né? Como você falou aí, disse do tá bom. Não, é escutar, é respeitar o outro, ter empatia pelo outro, né? Que a comunicação se dá assim. O escutar, o verdadeiro não é só o escutar palavras ao vento, não. É escutar também com o coração, sentar lá, já vendo o que é que eu vou responder para o outro, né? Às vezes para ficar por cima, porque impor minha verdade, impor autoridade, não pode. A gente tem que ser com simplicidade, com amor. Seu Adalberto, pode. A gente está só conversando. Darcy, acho que levantou a mão também, não? Eu só ia dizer o seguinte, são as duas palavrinhas. Acho que é por isso que existe o véu do passado, porque se a gente lembrasse as barbáries, as coisas ruins que a gente fez, acho que não existia cadeia pior na vida, cárcere pior do que um remorso, um arrependimento, pensar que a gente prejudicou alguém. Quando alguém nos prejudica, só nos cabe perdoar, mas quando a gente prejudica é triste, é terrível. Verdade, Darcy. Verdade mesmo. A misericórdia do Senhor é infinita, né? Porque até nisso ele nos dá o véu do esquecimento para a gente corrigir os nossos erros do passado e sem ficar, né? Remoendo. E já pensou a gente conviver no ambiente familiar e ficasse com o outro lá sabendo o que a gente fez? Quem é que ia querer conviver com a gente? E o remorso agora? Verdade. Mas a cada reencarnação estamos melhorando. Estamos na nossa melhor versão, seu Adalberto. Vamos encontrando luz cada vez mais forte no caminho. E aí essa mudança a gente vai fazendo interna.
que a gente estava preocupado em fazer mudanças externas. E hoje a gente sabe que essa daí já passou. Agora é interna e superar pelo falar. E o falar é uma coisa que a gente precisa ter firmeza, como mostrou Jesus. A moral dele, ele chamava os irmãos de hipócritas, pouca fé, tudo enfim, porque ele tem essa firmeza. Então, ele não desrespeitava ninguém, mas mostrava o verdadeiro caminho com palavras muito fortes. Sim, e esses que falavam, né, como eu comentei, esses algozes dele aí que nas tribunas, que os sacerdotes, todos eles, né, com aquela imponência, com aquela autoridade, onde estão todos? A gente nem lembra, vamos dizer assim, né? E o Cristo não, ele com a linguagem simples, linguagem do amor, do perdão, de fácil compreensão, ele transcende aí até os nossos dias e vai continuar transcendendo aí, é a palavra que nos conforta, que nos consola, que nos ajuda a seguir em frente, né? Ele que conduz o nosso caminhar e nos convida, né? Porque ele está lá no barco, lá, o barco está afundando, a gente está afundando e Jesus nos convida, nos dá a mão e nos chama, né? A gente, né? Como Pedro ali, vai fazer o quê? A gente vai afundar? Ou a gente vai ter fé, a gente vai acreditar, vai aceitar o chamado dele, vai até ele, ao encontro dele. A gente tem a opção de afundar. A gente não quer afundar, a gente quer seguir com ele, né? E às vezes a gente vai desviar do caminho. Importante com o autoconhecimento, e o conhecimento vai nos ajudar a seguir na caminhada, né? Nessas escolhas. E se a gente afundar, se a gente submergir, ele nos dá a mão e nos tira, né, dessa submersão. Mas a gente precisa querer. Às vezes é difícil querer porque o prazer nos convida, né? O materialismo nos convida para uma vida que não edifica. A gente não leva nada no caixão. O que é que a gente leva, né? É o que vai no coração, né? E na nossa mente. É necessário que a gente reflita sempre, porque o convite está feito. E a gente vai submergir ou a gente quer seguir em frente, andar por sobre as águas. Não é fácil, né? Dificuldade a gente vai encontrar pelo caminho. Sempre, a todo momento, a gente vai ter, né, vários convites. E a escolha do caminho, o exercício do livre-arbítrio é nosso. Cabe a gente entender e escolher o que eu vou falar, o que eu vou fazer, o que eu vou agir, a minha forma de agir, que vai me levar para o caminho do Cristo. É importante a gente ficar sempre atento. E a gente lembre que mesmo que a gente caia, mesmo que a gente, né, vá à submersão, mas que a gente tenha esse olhar atento e que a gente saiba pedir, Senhor, eu errei, mas me resgata, né? Me puxa pela mão, me leva para recomeçar, porque o amor de Deus é todo misericórdia e ele o tempo todo nos convida a voltar para o caminho como filhos pródigos que somos. Dona Sônia também deseja falar alguma coisa? Eu estou simplesmente encantada com essa palestra. Foi assim, algo de muito útil para todos nós. Gratidão, querida Cláudia. Gratidão, gratidão. É sempre tempo de aprender. Obrigada. Obrigada, Sônia. Então, para complementar a palestra da noite, eu peço para a própria Cláudia fazer a prece final da doutrinária da noite. Muita certo. Paz e proteja a todos. Assim seja. Então, gente, vamos fechar os nossos olhos, quem se sentir à vontade, sentar na posição confortável, serenar nossas mentes, agradecer a espiritualidade,
a nossos espíritos guardiões. Agradecer por essa oportunidade de aprendizado. Que tenhamos uma noite de sono, Senhor, restauradora. Que tudo que foi dito aqui, todo nosso falar, Senhor, seja utilizado, né? O aprendizado aqui seja utilizado no nosso dia a dia. Todo conhecimento, Senhor, que seja para edificar, é muito válido, Senhor. Te agradecemos por esse aprendizado. Que nos esforcemos e possamos, Senhor, falar de amor, amar mais, iluminar a palavra com gestos e com o nosso falar. Que sejamos luz onde estivermos. Aproveitemos o nosso tempo para edificar, viver em prol da caridade, oferecer amor e abençoar o nosso irmão. Que busquemos, Senhor, o equilíbrio e a harmonia. Que levemos o amor e a alegria de aliviar a dor do nosso irmão. Que sejamos gratos, Senhor, que sejamos perdão, que sejamos amor, que sejamos luz onde quer que nós vamos, Senhor. Que o nosso sim seja sim, que o nosso não seja não, mas que esteja, Senhor, de acordo com a tua verdade, com a verdade do teu evangelho de amor. E se viermos, Senhor, vacilar, que o Senhor Jesus nos fortaleça e nos reconduza ao caminho do bem, ao caminho da paz, ao caminho do amor. Sabemos, Senhor, que não é fácil. Tu disse que não seria. Mas nós temos a espiritualidade amiga, nós temos nosso espírito guardião para nos ajudar. E que a tua intercessão, Senhor, não nos falte. Que a tua intercessão nos conduza para o caminho do bem, para o caminho do amor. Nos dá uma noite de sono restauradora, Senhor. E amanhã, ao acordarmos, que possamos ser exemplos, Senhor, de falar de amor, de falar de perdão, que possamos exercitar dentro e fora do nosso lar o teu evangelho de amor. Ser conosco hoje e sempre, nos abençoa, nos protege, nos guarda na tua infinita paz, Jesus. Assim seja.